Oi, pessoal. Vamos dar uma folga agora de vídeo sobre Mário Ferreira dos Santos. Ele vai voltar em breve aí. Mas antes eu quero fazer uma leitura completa e comentada do Código de Direito Canônico da Igreja Católica, tá bom? Em relação aos antecedentes do processo, né? A gente tem aqui um código canônico que convém dizer de acordo com o Concílio do Vaticano II, tá bom? Que iniciou-se a produção do Concílio Vaticano II, sobre o regimento do João XXIII, né, que passa pelo Bento XV, né? Nós temos um código canônico que é promulgado pelo João Paulo II, tá? Pelo São João Paulo II. É isso. Isso já na década de 80, né? Então demorou aí, não preciso, mas basicamente 2 décadas, né? Ou na verdade 3 décadas para a composição desse código canônico, né? O que seria esse código canônico? Esse código canônico ele é basicamente um conglomerado de cânones, um conglomerado de leis, tá bom? Centralizadoras de regulamentação de normas gerais da Igreja Católica, né? Por quê? Porque o Vaticano ele é um Estado, é um Estado independente. O Vaticano tem um banco central, hospitais próprios, conventos próprios, uma área delimitada. Quando bate 8 horas da noite, aquilo fecha, o portão se fecha, ninguém entra e sai do Vaticano, tá bom? Os moradores do Vaticano são moradores do Vaticano, cidadãos do Vaticano, é isso. E é natural que um lugar como esse tenha normas específicas, né? Normas gerais, né? E norma de regulamentação, né? De padrão, né? Para não ter aquele problema de que cada igreja que está coactada com a Igreja de Roma tome decisões aleatórias, randômicas, né? E que não respeitam os postulados gerais da Santa Doutrina, tá bom? Então, eu sou um defensor do Código Canônico, sim, né? Lógico que é isso aí, essa questão da modernidade, né? Da teoria liberal, da teoria neomarxista dentro do Concílio do Vaticano II, que reflete em algum momento ou outro no Código de Direito Canônico. É óbvio que, né, eu tenho opiniões pejorativas em relação a isso. Todo mundo está me ouvindo, está sabendo disso, já sabe disso faz mais de 3 anos. Mas o código em si, a ideia do código e a sua confecção é uma coisa que se fez necessário, se faz necessário, não é uma coisa nova, tá bom? Os medievais já tinham códigos de direito canônicos, o problema é que eles não eram centralizados, então dependendo da região que você for analisar, era um código diferente, né? Então tem várias compilações desses códigos, né? Compilação de Graciano, compilação de Justiniano, compilação do Papa Gregório IX, compilação do Papa Bonifácio VIII, né? E são códigos desconhecedores uns dos outros, tá bom? Paralelos entre si, que muitas vezes... desculpa, voltando. São leis desconhecedoras umas das outras e muitas vezes autoexcludentes, né? Então são leis que são contraditórias, né? Uma lei vai afirmar X e a outra vai afirmar a negação de X. Então elas não podem vir juntas. O código canônico ele tem que ser coerente do começo ao fim, tá bom? Então se montou isso aí na década de 80 e é um código que vale até hoje. Houve mudanças formais, não fundamentais e de impacto quase nulo, tá bom? Teve algumas tentativas do atual papado, que existe desde 2013, de fazer algumas mudanças profundas, né? Como, por exemplo, a de instruir no Código Canônico, de promulgar no Código Canônico a obrigatoriedade dos sacerdotes de pedirem desculpa publicamente toda vez que uma mulher fizesse um aborto, né? Uma mulher dentro da Igreja Católica. Isso foi tentado
em dia 1 de setembro de 2015, mas, com a graça de Deus, a ideia do Dr. Bergoglio, né, foi rechaçada pelos cardeais, pelos arcebispos, sobretudo por alguns teólogos da Igreja Católica Romana, e isso aí não passou, né? Ele faz esse tipo de coisa, mas fora das normas canônicas, tá bom? Então, basicamente, o que eu quero dizer é que o Código Canônico de 83 ele se mantém praticamente inalterado até os dias de hoje, né? Mas algumas questões aí relativas à jurisprudência e tal, a gente vai vendo com o passar do estudo, tá bom? Então eu vou nesse áudio trabalhar aqui com a parte do livro 1, né, das normas gerais, e do título 1, né, das leis eclesiásticas, né? Então eles serão normas mais abrangentes, né? A divisão dele é parecida com os códigos que se tem por aí, né? A gente pode usar até o exemplo dos códigos brasileiros, tá bom? O código canônico ele não briga com códigos do direito estatal, então se você pega aí a relação do código canônico com o Código Civil do Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? Direito civil, direito penal, ambiental, a Constituição de 88, defesa do consumidor e tal. Ele não busca comprar brigas, né, contra esses códigos. Obviamente, se esses códigos tentarem sacanear a igreja tende a se retirar do país e ficar livre disso aí, tá? E obviamente nos jornais internacionais nós iremos ver que isso seria um motivo ali de violação dos direitos humanos, né? Então, uma coisa assim, até melhor os legisladores brasileiros ou legisladores de outros países não arrumar encrenca com o Código de Direito Canônico para não ter represália internacional, como acontece com a Nicarágua, né, que mata cristãos e que é um país considerado ditatorial e é embargado por muitos outros países aí, né? Obviamente deixa a Nicarágua cada vez mais pobre, né? Então a gente vai ler as normas gerais, né, que são o livro 1 das normas gerais, ele abrange, né, o cânone 1 ao 203, tá bom? E aí compõe vários títulos. Então eu vou ler os 6 primeiros cânones e comentá-los, que são os cânones da norma geral, e vou ler o título 1, que vai do cânone 7 ao cânone 22, tá bom? E aí a gente vai por títulos e títulos, alguns títulos são mais curtos, então eu posso fazer somas, né? Tipo título 2, 3, né? E assim vai, tá bom? Então a gente vai começar aí os 6 cânones abrangentes e o título 1 das leis eclesiásticas, tudo bem? Então é isso. Então vamos começar. O cânone aqui seria como se fosse um artigo, tá? Então livro 1 das normas gerais. Cânone 1. Os cânones deste código dizem respeito unicamente à Igreja Latina. O que isso significa? Esse cânone só se aplica à Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Não se aplica à Igreja Ortodoxa, não se aplica à Igreja Cópita, tá bom? Que também tem suas diretrizes, mas é diferente de nós, tá? Nós, no caso, católicos, tá? Isso não se aplica também ao protestantismo, calvinismo, luteranismo, o que quer que seja, tá bom? É só a Igreja Católica. Cânone 2. O código geralmente não determina os ritos a observar na celebração das ações litúrgicas, pelo que as leis litúrgicas atualmente em vigor mantêm a sua validade, a não ser que alguma delas seja contrária aos cânones deste código. Tá? O que isso significa? Esse código canônico ele não versa sobre as leis litúrgicas, tá bom? O modo como se produz liturgia na Igreja Católica, tá bom? Seja a escolha dos salmos, seja o entendimento do ano litúrgico, né, em tempo comum, tempo pascal, tempo natalino, né, tempo de Natal, período do Natal. Ele não versa sobre traduções do missal romano, traduções bíblicas, ele não versa nada sobre isso. Por quê? Porque já existe antes, né, já existia antes, existe até hoje, leis à parte que regulam isso aí, tá bom? Então o Código Canônico não faz a regulamentação dos aspectos litúrgicos, das ações litúrgicas. A regulamentação está contida em outros termos, como por exemplo no catecismo. Existe a regulamentação no catecismo também, tá bom? O catecismo ele não é um livro de teologia, tá? O catecismo
qualquer um, seja esse mais recente ou os mais antigos, ele também é um livro normativo, tá? Ele é um livro normativo. Então ele não discute opiniões e tal, ele só decreta. Ó, é assim, assim, assado. E assim vai, tá bom? Exatamente por isso que o pessoal da Teologia da Libertação, o pessoal da RCC, do Caminho Neocatecumenal, tem grande abertura, grande liberdade para fazer alterações dos ritos, né? Porque isso é algo que o Código Canônico não versa, né? Então, como o Código Canônico, que é o código de punição, né? É o código de regulamentação, de punição civil, punição penal, né? Punição administrativa, né? Como é um código que não versa sobre a liturgia, grupos dissidentes da Igreja Católica, mas que arrogam para si o genuíno catolicismo, da RCC, da TL, do neocatecúmeno, eles conseguem fazer adulterações, em alguns casos até mesmo heréticas, né, na maioria dos casos heréticas, dentro da liturgia. Né? Então é uma válvula de escape. Eu acredito que se o próximo papado, né, depois que o Francisco morrer, o próximo papado vier um papa mais conservador, né, um papa mais tradicional, né, que busca, né, aquilo que há de mais sólido na tradição católica, eu acredito que esse cânone 2 vai ser revogado. Tá? Eu acredito sim que existe a possibilidade nessa ala tradicionalista da Igreja Católica ela não ser mais boicotada pela ala marxista, né? Que é a que o Papa segue. Se essa ordem, essa ala mais tradicional, ela tiver voz, né? Ela tem um pouco, mas pouca. Se ela tiver mais vozes, se ela conseguir chegar ao sumo pontífice, eu acredito que esse cânone 2 tem grande chance de ser revogado e o livro canônico aqui ele ganhar novos cânones em relação à regulamentação da liturgia, né? A oficialização da liturgia. Por enquanto, segue-se desse modo, tá bom? Cânone 3. Os cânones do Código não abrogam nem derrogam as convenções celebradas pela Sé Apostólica com os Estados ou outras sociedades políticas, pelo que elas permanecem em vigor, não obstante as prescrições contrárias deste Código. Né? Só um comentário ao cânone 2 que eu esqueci, né? O aspecto litúrgico ele pode ser proibido pelo Código Canônico somente se ele violar alguma norma, tá? Mas como o Papa Francisco passa um pouco de pano para essas dissidências católicas, costuma não haver processos em relação a isso, ou quando tem, demora muito, né? Se faz muita bagunça em relação a isso, tá bom? Voltando para o cânone 3, é aquilo que eu disse da briga, né? O Código de Direito Canônico não busca ali tentar burlar, passar por cima de diretrizes penais, civis, ambientais, né? De respectivos códigos de respectivos países, né? O que acontece é que se uma pessoa for presa por estupro, ela vai ser presa pelo Estado de Direito. Só que essa pessoa era padre, por exemplo, então ela vai ser penalizada na igreja também, perdendo seu cargo e sendo excomungada, entendeu? Então, assim, a Igreja Católica não vai tentar impedir a prisão, assim como o Estado também não vai tentar impedir a excomunhão, entendeu? São coisas à parte, tá? Esse cânone ele deixa bem claro isso, é impossível justificar uma outra coisa, além daqui, porque o cânone é bem específico, tá? Ele é bem objetivo em relação a essa diretriz, tá? Cânone 4. Os direitos adquiridos, e bem assim os privilégios até o presente concedidos pela Santa Sé às pessoas, quer físicas, quer jurídicas, tá? CPF, CNPJ, que estão em uso e não foram revogados, continuam inalterados, a menos que sejam expressamente revogados pelos cânones desse código, né? Então aquelas leis, aquelas diretrizes antigas que davam concessões episcopais, pastorais, de permanência ou rescisão do vínculo com a Igreja Católica, eles permanecem inalterados se e somente se essas diretrizes antigas não tenham sido revogadas pelo Código de Direito Canônico de 83. Né? Um exemplo é a obrigatoriedade da missa tridentina. Né? Todo aquele que sai fora da missa tridentina está fora do corpo. Essa diretriz é uma diretriz antiga que não existe mais. É possível fazer missas que não sejam missas em latim. É possível fazer missas em português, em francês, em italiano, missas em inglês e assim vai. Então essa diretriz foi revogada. Ela não consta mais no Código Canônico. Então aqueles direitos e obrigatoriedades
determinados antigamente já não valem mais, né? Há outros, por exemplo, como a excomunhão lata sententia, né, que existia nas diretrizes antigas, elas passam a valer nesse novo Código Canônico de 83, né? Então se mantém uma transitividade, mas transitividade com inalteração. Ela saiu de lugar, mas ela se mantém a mesma em essência, tá bom? Como por exemplo, se o sujeito é excomungado por cometer algum crime contra a vida, né? Como o Código de Direito Canônico ainda considera excomunhão por esse motivo, a pessoa que foi excomungada naquela época continua excomungada agora, não sendo necessário refazer o processo, né? Não sendo necessário mais averiguar outra vez o processo. Aquilo já foi determinado e se mantém, tá bom? Então é isso que diz o Cânone 4. Cânone 5, inciso 1. Os costumes, quer universais, quer particulares, atualmente em vigor contra os preceitos deste cânone, que são reprovados pelo próprio cânone desse código, ficam inteiramente suprimidos e não se permite a sua reviviscência. Os restantes tenham-se também por suprimidos, a não ser que expressamente se determine outra coisa no código, ou sejam centenários ou imemoriais, os quais podem tolerar-se se, a juízo do ordinário, segundo as circunstâncias dos lugares das pessoas, não puderem ser suprimidos. Esse inciso aqui é um pouco mais difícil de explicar. Os costumes, como por exemplo hábitos eclesiásticos, hábitos litúrgicos, festas locais, por exemplo, em Nuporanga tem a festa da Cruz do Val, a festa do Divino Espírito Santo tem a quermesse, em Batatais tem a quermesse do Bom Jesus da Cana Verde, né? Essa coisa, né? Festa de São José, lá em São José do Bom Salgado, entendeu? Esses costumes, que são particulares, ou costumes universais, como por exemplo a leitura do Missa Romana em português, que é utilizado no Brasil inteiro, né? Em outros países também que se fala português, tá certo? Que estão em vigor e são aceitos pelo preceito canônico, eles vão continuar igual. Se eles forem reprovados pelo Código de Direito Canônico por violar algum dos cânones, qualquer um cânone, então essa festa terá que ser suprimida e removida do seio da igreja. Não se poderá mais realizar esses costumes particulares ou até mesmo universais, no sentido de abrigar um grande grupo de pessoas e não propriamente a igreja católica inteira, tá bom? E é proibido a sua reviviscência, tá bom? É proibido que se tente, por exemplo, a igreja não simplesmente vai recusar, que se tente trazer de volta essa festividade, esse costume particular, esse costume universal, né, que é universal relativo, né, universal geralmente pátrico, né? A não ser, com a exceção, tá bom, que o código seja alterado, tá? Ou que essa festividade tenha mais de 100 anos, tá bom? Então, qual que são as exceções aqui? Primeira, né? Poderá, então, ser revivido uma tradição antiga que foi suprimida pelo código se o código mudar, né? Tem alteração no código canônico. 2. Se a tradição desse costume for ter mais de 100 anos, tá bom? Portanto, ela é do século passado, e aí ela é tolerada, tá bom? Terceiro, se ela for imemorial, ou seja, se esse costume foi oficializado por um antigo papa, né, que já faleceu, tá bom? Agora, essas três coisas, elas só vão valer de exceção se e somente se a juízo do ordinário, ou seja, do tribunal eclesiástico do Vaticano, tá bom? For permitido a averiguação, ou seja, se o código mudar, ele vai mudar pelo tribunal eclesiástico. Se a tradição ela for considerada centenária, ela terá que ser considerada centenária ou supracentenária depois da investigação do tribunal eclesiástico do Vaticano, do ordinário da Santa Sé. Se ela for imemorial, ela vai ter que ser investigada e confirmada pelo ordinário da Santa Sé, tá bom? Para quê? Para que não tenha nenhum engraçadinho e falsifique documentos e falsifique tradições, né? Então é necessária investigação, porque tem muita gente maldosa por aí, tá bom? Inclusive dentro da igreja, infelizmente, tá bom? Então tem que analisar essas circunstâncias, tá bom?
As circunstâncias, por exemplo, extensistas, né, heterogêneas, né, predisponentes, que geralmente envolvem relações afetivas e econômicas, mas sobretudo econômicas, né, como por exemplo o fato da igreja não suprimir a festa da Cruz do Val que tem no Poranga, porque é uma festa que traz muito benefícios econômicos à igreja de Nuporanga, entendeu? A Igreja Católica do Vaticano, o Tribunal Ordinário Eclesiástico, nunca veio averiguar se o milagre da Cruz do Val é real ou não, ou se é só uma superstição, uma crendice, tá bom? É uma lei formada em cima da interpretação do Concílio Vaticano II. Novamente, se houver uma ala conservadora, um Concílio do Vaticano III, dessa vez tradicionalista, eu acredito que esse inciso também vai ser alterado, não revogado, no sentido de que a igreja não vai se importar que o benefício econômico vai ser tolhido da igreja, né? Ela vai dizer que a tradição, né, a santa doutrina é superior à condição econômica. Então, se para ficar mais rico é necessário ir contra a doutrina, é melhor ir a favor da doutrina e ficar mais pobre, né? Eu acredito também que num futuro talvez esse inciso possa ser alterado nessa questão das circunstâncias locais, né? Eu acredito que isso vai ser também revogado se houver esse retorno da tradicionalidade católica, tá? Mas por enquanto o cânone é isso. Então só reformulando aqui, recompilando, tá bom? Para se evitar confusões, tá? Preceitos, costumes universais e particulares, né? Poderão continuar se o código permitir. Tá bom? Se o código não permitir, esses costumes terão que ser tolhidos, abolidos, terão que ser suprimidos da prática católica no local onde se pratica, né? Salvo exceção, se o colegiado ordinário, o juízo do ordinário, decidir, né, investigar e perceber que uma das 3 exceções acontecem, né, uma das 4 exceções, na verdade, acontecem, que é a mudança no código, caso houver mudança no código, isso é novamente avaliado. Se for provado que a festa é tradicional, existe há mais de 100 anos, se for provado que um papa oficializou essa festa, tolerou essa festa, e se essa festa não puder ser tolhida por conta de malefícios pessoais e econômicos para a diocese ou para a paróquia em questão. Tá bom? Então são essas 4 exceções. Inciso 2 do cânone 5. Conserva-se os costumes para além da lei, atualmente em vigor, quer sejam universais, quer particulares. Ou seja, a tradição, o costume, ele vai além do Código de Direito Canônico. Isso é um inciso que eu acredito numa ala conservadora vai ser totalmente revogado, tá bom? Por quê? Porque poderia se pensar, numa perspectiva tradicional, que de fato a tradição ela não pode ser mexida por um código canônico, né? Não pode se decidir sobre Santo Agostinho, sobre Santo Tomás de Aquino, sobre Dan Scott em cima de um código canônico, né? Já que são doutores da igreja. Só que como esse inciso ele é abstrato, porque ele coloca costumes de maneira geral, você protege o tradicionalismo, você protege, né, os preceitos mais arcaicos, preceitos mais antigos. Não no sentido pejorativo, no sentido apenas cronológico, mas ao mesmo tempo você protege preceitos da teologia da libertação, você protege preceitos da RCC, preceitos do neocatecúmeno, preceitos do cristianismo nordestino, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é basicamente completamente herético. Então, para você destruir esse preceito, o que você tem que fazer? Você tem que acusar heresia no conteúdo. E aí isso tem que ser avaliado pelo Tribunal Eclesiástico, local ou do Ordinário Supremo. Mas o costume, se você criticar o costume, você não vai conseguir fazer nada com essa crítica, porque o costume está além da lei, está para cima da lei canônica. Então, uma dica, caso alguém for fazer uma denúncia a algum preceito herético, não denuncie o costume em si, porque esse é amparado pelo inciso 2 do cânone 5, das exposições gerais. Questione o conteúdo do costume. Porque se o costume, todo o conteúdo do costume for considerado herético, o costume vai embora. Porque se o costume não tem conteúdo, ele é o costume do quê? Costume de nada? Quem costuma o nada, nada costuma, né?
Então nunca denuncie o preceito, denuncie o conteúdo do preceito e denuncie pessoas específicas. Caso contrário, você não vai conseguir fazer justiça no tribunal, tá bom? É um conselho que eu forneço. Tá? Como esse áudio está ficando grande, eu vou ler apenas o cânone 6 e amanhã a gente faz os títulos das leis eclesiásticas, tá? Porque senão vai ficar um áudio muito grande e eu não quero subir áudio muito grande, tá bom? Até porque tem pessoas aí que trabalham e tal, até mesmo no fim de semana. Então vamos ler aqui o cânone 6, tá? Inciso 1. Com a entrada em vigor deste código, são abrogados 1. O Código de Direito Canônico promulgado em 1917, então esse é do começo do século passado, não vale mais. 2. As outras leis, quer universais, quer particulares, contrárias à prescrição desse código, a não ser que se acerca das particulares determine outra coisa. Né? Então aquelas leis que entram em contradição com esse código vão ser abolidas, aquelas leis antigas, a não ser que o tribunal ordinário decida alguma outra coisa do gênero, como nunca se decidiu, então mantém-se o ponto. 3. Quaisquer leis penais, quer universais, quer particulares, de manadas da Sé Apostólica, a não ser que sejam recebidas nesse código, ou seja, alguma condenação em cima do código antigo, se não tiver transitividade, né, se não tiver transitado pelo código novo, ela é tolhida, né? Então ela já não vale mais. Então se alguma excomunhão aconteceu por uma lei que não existe mais, a excomunhão é revogada. Tá? 4. As outras leis disciplinares universais respeitantes à matéria integralmente ordenada nesse código. Né? É um segmento do ponto 1, só que dessa vez para leis disciplinares. Inciso 2. Os cânones deste código, na medida em que reproduzem o direito antigo, devem entender-se tendo em consideração também a tradição canônica, ou seja, esse código não foi criado ex nihilo, né? Ele segue uma tradição, sim, da nomologia da Igreja Católica Romana. Ele não é uma coisa descolada, né? Ele pode ter algumas imprecisões ou algo do gênero, mas ele não é descolado. Isso aí é impossível se acertar, tá bom? Então, esses aqui são os 6 primeiros cânones, né, das normas gerais, tá bom? E aí, o próximo vídeo a gente fala das leis eclesiásticas, que vai do cânone 7 até o cânone 22, tá bom? Então é isso, muito obrigado por quem me acompanhou até aqui. Eu espero que gostem desses vídeos, né? Vamos ler o documento inteiro, né? Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas creio que não vai demorar tanto, né? Então é isso, um forte abraço e fiquem com Deus.